Então, agora, sem mais delongas, eu vou chamar os nossos convidados para a nossa primeira palestra do dia, que na verdade não é uma palestra, é muito mais um painel, que é uma conversa para falar sobre experiências de trabalho fora do Brasil para países de Portugal, para empresas, né, de Portugal, Canadá e Irlanda. Então, eu vou adicionar eles aqui. É o Kleiber, o Sérgio e o Renato. E aí, galera? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, galera, vamos conversar hoje um pouquinho sobre a experiência de vocês. Então, mais uma vez, quero agradecer por vocês terem aceitado esse convite aí para ter essa conversa, compartilhar aí um pouco da experiência de vocês trabalhando para essas empresas. E eu tenho certeza aí que vai ser uma conversa muito legal. A gente tem ali alguns pontos que eu já tinha anotado aqui de coisas que eu tenho curiosidade de saber, mas certamente a galera que está participando vai ter mais algumas dúvidas, né? Então, galera, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem saber sobre quem trabalha para empresas de fora, vão colocando aí nos comentários que a gente vai adicionando aqui na nossa conversa. Beleza? Então, já começando aí, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre vocês, o que vocês, qual que é a função de vocês, um pouquinho aí sobre a carreira. Começando, vamos começar por ordem alfabética? Pode ser o Kleiber? Pode ser. Bom, boa noite a todos. Agradecer ao Samuel pelo convite, que está participando do evento. Bom, eu sou formado em análise de sistemas, já tenho mais de 5 anos com experiência na área de teste. Hoje eu já atuo aqui em Portugal como tester também, e já há algum tempo tinha essa vontade de trabalhar também numa empresa internacional, né? E tenho também formação em gerenciamento de projeto, né? E pronto, acho que mais ou menos é isso. Show de bola. Então, vamos lá. Renato, conta aí um pouquinho. Boa noite, pessoal. Também quero agradecer ao Samuel aí pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Bom, eu tenho em torno aí de 6 anos, basicamente como analista de teste, na área de teste e desenvolvimento. E também eu trabalho para uma empresa do Canadá ali. Sou formado em gestão de tecnologia. Também fiz um bom tempo, 4 anos em sistema de informação. E sempre gostei dessa parte de desenvolvimento também, né? De lidar com testes de produto. E em 2015 eu fiz essa virada de chave. Eu trabalhava na parte de suporte e fiz a virada de chave para a parte de desenvolvimento ali, né? Que é a parte de teste. E basicamente isso aí. Show de bola. E agora o Sérgio. Conta aí, Sérgio. Bom, assim como os outros, eu queria te agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço. E boa noite a todos. Bom, eu estou me sentindo um pouco ancião aqui no grupo, porque eu tenho 16 anos de atuação dentro da área de teste. Eu comecei há muito tempo atrás, quando ainda o melhor que existia na área era quando a gente desenvolvia em Waterfall, era o máximo de tecnologia que existia, e eu tive a sorte de começar numa empresa que já era CMM nível 2, então existiam áreas de processos, existiam áreas de desenvolvimento, a área de teste era apartada como dizia que deveria ser na época, né? Então, eu comecei minha carreira já dentro da área de teste, tá? Estagiando mesmo, e a minha formação é também de sistemas da informação. Legal? Então, bom, galera, agora você já conhece um pouco do Kleiber, do Renato e do Sérgio, então a gente vai começar aí a fazer algumas perguntas, tá? Tenho aí uma curiosidade. A primeira curiosidade que eu tenho é saber o que motivou vocês a trabalhar fora, né? Se já era uma coisa que vocês sonhavam desde criança, assim, ou foram oportunidades que foram surgindo e vocês adaptaram ali
o curso de carreira de vocês para isso? Como que foi isso? O que motivou vocês a trabalhar para essas empresas de fora? Pode começar o Kleber também, seguir na mesma ordem, sim. Ok. Bom, no meu caso, eu acho que com exceção do Sérgio e do Renato, eu acho que eu estou em loco, eu estou aqui em Portugal, e para falar um pouco dessa experiência que hoje eu preciso dar um passo atrás, é que eu já vivi aqui antes, no passado, em 2007 eu morava aqui, e retornei ao Brasil, e de 2010 até final de 2018, eu fiquei na TOTUS, né? Tive o prazer também de trabalhar nessa grande empresa brasileira, e pronto, fiquei por 10 anos na TOTUS, e pronto, e sempre tinha aquela vontade de retornar, né? Então, o motivo de eu ter retornado a Portugal foi muito mais familiar, né? Mais familiar em retornar, e desde 2018, né, foi quando que cheguei, já estou na empresa que eu estou hoje, que é a Primavera, né? Primavera hoje, ela é uma das maiores empresas portuguesas. Nós não somos um outsourcing, temos os próprios produtos. Nosso carro-chefe é um software de gestão, e empresas genuínas portuguesas, eu acredito que ela está aí entre o top 5, né? E o que motivou foi muito mais a questão familiar, vamos dizer assim. Até porque, assim, eu falei da TOTS, né, e tive lá por 10 anos e gostava muito de trabalhar lá. Foi muito mais questão familiar do que propriamente questões profissionais, né? Até porque, assim, por trás disso também me evolui bastante, né? Por trás disso você agrega, absorve muito conhecimento, novas tecnologias, novos processos, e pronto. E tem dado certo, e eu acredito que vai dar certo por muitos anos ainda. Mas, assim, no meu caso, foi muito mais uma questão familiar. Não foi, assim, algo assim que eu sempre estava à procura disso. Show de bola, show de bola. E, Renato, conta aí, como foi a tua motivação? Cara, minha motivação, ela é até engraçada. Na verdade, assim, ela nunca foi um sonho de criança, assim, tipo, sair do Brasil, morar fora, enfim. Eu acho que isso veio muito forte quando eu comecei a viajar para fora, né, em 2015, 2014, ali, 2015, nessa virada ali. E aí eu vim sempre tentando ir para fora mais vezes, justamente para adquirir mais conhecimento de outras culturas, né? Tipo, abrir um pouco a cabeça. E acho que isso realmente fez isso acontecer, né? Tipo, fez eu abrir a cabeça para outros patamares, assim, né? E aí, desde então, eu passei a olhar esse mercado no exterior, né? Então, comecei a olhar o comportamento do mercado, as empresas, né? Quais eram as melhores empresas para se trabalhar, é, quais eu tinha chances de talvez me candidatar, né? O que era pedido, né? Qual era os tipos de pergunta, né? Quais tecnologias eles pediam, né? Como estava o avanço da tecnologia lá fora, digamos assim, né? E isso acabou acendendo uma chama, assim. Não foi algo tão intenso, né? Não fui assim com os dois pés procurando vaga, né? Tipo, o ano todo procurando vaga para realmente fazer essa transição. Foi algo mais calmo, assim, tipo, eu ia olhando, eu sempre fui muito participativo no LinkedIn, muito ativo, assim, de olhar muito artigo, compartilhamento de conteúdo e vagas. Então, eu sempre estava de olho nessas vagas, e aí eu tinha esse acompanhamento, né? E aí foi quando, agora em outubro, acabou surgindo essa vaga. Eu já tinha participado de outras entrevistas, né, para Portugal, né, acho que foram duas para Portugal e uma para os Estados Unidos, no Texas. E aí em outubro agora surgiu essa do Canadá, e
por incrível que pareça, nesse momento não estava procurando uma vaga para fora. Eu estava uma empresa muito boa, uma equipe muito boa, e aí acabou surgindo essa oportunidade. Eu vou arriscar, arrisquei e acabou dando certo, né? Então é uma empresa, não é uma empresa gigante, né? É uma empresa pequena, sim, mas é uma empresa que vem crescendo bem fortemente no mercado. A gente tem um produto de prospecção imobiliária e investimento imobiliário, né? Então esse mercado no Canadá, no contexto geral, né? No Canadá em si, e especificamente no Quebec, Montreal, ali, é muito forte, né? Essa parte de investimento. Então é uma cultura muito forte. Então é uma empresa aí que vem crescendo muito assim nos últimos tempos, né? Bacana, bacana. E vamos aí, Sérgio, já segue. Ok. Eu queria até repetir a resposta do Renato aí, pelo menos a primeira metade foi exatamente a minha história. A primeira vez que eu saí do país viajando de férias, eu acabei me encantando com uma cultura que é completamente diferente da nossa, com a arquitetura do lugar, até mesmo com o idioma, com a dificuldade de me comunicar com as pessoas. Aquilo trouxe realmente uma ideia, despertou a ideia de por que não morar fora do país. Na verdade, eu fui para o Chile, que não é tão longe assim, né? Passei 30 dias lá, passei as férias com minha esposa lá, e essa primeira viagem, conhecendo lugares com paisagens que a gente não tem no Brasil, e tentando me comunicar na época, né, com os locais, e inserido naquela cultura que é diferente da nossa, isso acabou também me trazendo um pouco essa visão do que aconteceria se eu buscasse alguma coisa fora do país. E foi justamente isso que alimentou essa curiosidade, e dali para cá só vem crescendo, né? Só foi crescendo aos pouquinhos. A ideia do sonho acabou realmente virando alguma coisa real. Eu tive que fazer aí diversas concessões na minha vida nos últimos anos para que eu pudesse realmente chegar até a esse ponto. Mas realmente foi o que me motivou a sair do país, é a curiosidade. Depois que eu conhece a primeira cultura fora, isso parece que vai te instigando a procurar mais conhecimento. Show. Show de bola. E até eu vou pegar um gancho aqui e fazer uma pergunta para vocês. E até agora eu vou inverter a ordem, tá? Vou começar pelo Sérgio. Quando vocês, assim, resolveram sair do país, tipo, né, na verdade, vou trabalhar para uma empresa de fora. Como que foi para vocês desde a tomada de decisão, né, até o sim, né? Foi na primeira empresa que vocês chegaram e já deu certo? Até o Renato ali comentou que ele tentou mais de uma vez, né, antes, e agora que não estava procurando, surgiu a oportunidade. Então, como que foi, assim, para vocês? Desde, tá, beleza, eu vou sair do país, até beleza, agora tem a oportunidade para isso. Esse processo foi longo, tá? Não foi alguma coisa que eu decidi de um mês para o outro. Na verdade, foi um planejamento de anos, até porque eu entendi, quando eu comecei a procurar alguma coisa, realmente comecei a olhar a vaga para fora. Na época, eu ainda olhava Chile como se fosse a minha meta. Eu realmente gosto muito do Chile ainda. Mas, assim, eu entendi que não é o Chile que eu estou buscando, e sim conhecimento de culturas diferentes. Mas mesmo quando eu mirava o Chile, eu percebi que eu precisava do inglês, tá? E na época o meu inglês era muito ruim, era o The Books on the Table, bem básico. Então eu entendi, olha, eu preciso estudar inglês, de alguma forma eu preciso aprender isso. E isso foi bem difícil para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito bloqueada para aprender idioma. Mesmo quando eu estava no colégio, no primário lá, eu não conseguia estudar português. Português era dificuldade para mim. Então não é nem o inglês a dificuldade, é estudar idioma, sabe? Estudar regras e exceções para mim é complicado. E foi um processo longo aí. Eu venho estudando inglês nos últimos 4 anos. O que eu fiz para que eu pudesse enfrentar isso de uma melhor forma foi buscar alguma coisa diferente. Eu tive, quando eu comecei novamente a estudar inglês há 4 anos atrás, eu tive uns 3 ou 4 professores de inglês, e eu não me adaptei a nenhum deles, foi bem difícil. E aí eu percebi, olha, se eu realmente quero ir, eu preciso fazer alguma coisa
para conseguir entender, né, para conseguir aprender. Então, eu busquei um professor que tinha um sotaque diferente do americano. Então, o início foi mais difícil ainda, porque eu não entendia nem as palavras simples, né, o início foi complicado, mas como era alguma coisa completamente diferente daquilo que eu vinha acostumado, realmente me ajudou a vencer a barreira daquele bloqueio de aprender o idioma. Não que eu hoje seja fluente, estou ainda longe disso, tem uma grande batalha ainda no caminho, mas isso me ajudou bastante a chegar aonde eu tenho conhecimento agora. Não foi fácil, não está sendo fácil, e eu sei que não vai continuar não sendo. E eu também, obviamente, eu precisei... eu sou casado já há mais de 20 anos, né? Então eu precisei também ter também o apoio da minha esposa, ela também é totalmente a favor da mudança de país, e isso ajudou bastante. E também a questão de bens materiais, né? Eu tinha um apartamento, carro e apartamento mobiliado, né? Vida construída, né? Como a gente normalmente procura. E eu entendi que se eu quisesse sair do país, eu tinha que me livrar dessas amarras materiais, né? Então, não foi alguma coisa que eu fiz assim de um mês para o outro, mas eu vendi apartamento, eu depois vendi tudo que eu tinha no apartamento, vendi carro e daí foi para fora. Isso não foi um processo em pouco tempo, foi um processo longo. Eu vendi apartamento em 2017 para 2018, passei a morar de aluguel, e daí foi realmente que a gente se livra um pouco dessa amarra material e dá o pontapé, o start inicial. Agora, quanto a aceitar propostas de fora, eu, na verdade, comecei a procurar, de fato, alguma coisa fora do país no meio desse ano, por volta de abril, maio. Na verdade, eu estava desempregado nessa época, eu estava voltando de um intercâmbio fora do país, eu passei 5 meses fora do país, voltei fugindo do coronavírus, eu fui enxotado por causa do coronavírus, e eu estava desempregado nesse momento, então o meu foco era muito mais em me empregar aqui do que buscar alguma coisa fora, né? Então, 80% do meu foco era em buscar uma posição aqui, para voltar a me sustentar, mas mesmo assim eu mandava ainda alguns currículos para fora, o que acabou gerando realmente alguns contatos, principalmente em Portugal. Eu fiz uns 6 a 8 processos seletivos em Portugal, e apenas um na Irlanda, tá? E, na verdade, é muito difícil conseguir contato de países onde, eu não sei se o inglês precisa ter uma fluência maior ou se você precisa de um visto que é mais difícil de conseguir, né? Portugal, talvez por a gente ter um contato mais, eles realmente procuram bastante profissionais do país, profissionais do Brasil. Então, eu participei de alguns processos em Portugal, pelo menos 2 eu não consegui chegar até a etapa final. Teve alguns processos onde os recrutadores RH me disseram que eu fui muito bem, que eu estava aprovado, mas que não tinha vaga aberta naquele momento e que voltariam a fazer contato comigo depois. E teve 2 processos onde eu fui aprovado. Um deles eu escolhi permanecer, fechei teoricamente, inicialmente, essa vaga, essa oportunidade com eles, mas eles inclusive me ofereceram a oportunidade de escolher o cliente que eu queria. Então eu fiz todo o processo com o RH, depois o processo com o técnico, com o gestor, e depois ele me apresentou um cliente que eu não gostei, porque era um desenvolvimento de um site de seguradora para a Tailândia, e eu não conseguia entender nada do que eu estava vendo, né? Eles não usam nem mesmo caracteres romanos, né? Então era como estar vendo um monte de rabisco na tela, e isso me preocupou para realmente avançar. E o outro era uma empresa que trabalha com distribuição de petróleo e gás, e eu gostei, achei interessante, era um projeto realmente desafiador, mas aí na mesma semana que eu disse ok para ele, apareceu a vaga da Irlanda, e teve toda uma história por trás disso também. Foi um longo processo na Irlanda, mas a posição final deles foi justamente na mesma semana em que eu estava já fechando com Portugal, e como a minha meta maior era a Irlanda, eu acabei declinando da vaga de Portugal, que ainda me pesa um pouco, porque Portugal é um país lindo e a gente tem muitas similaridades, né? Mas foi todo esse processo que aconteceu comigo.
Massa, legal. E é legal ver também, porque que vem desde questões mais elementares, né, de planejar como tu vai trocar a tua vida, a tua forma de viver, né, tipo, as coisas que tu já tem, que tu já adquiriu e que, na maioria das vezes, há muito trabalho, a gente leva anos para adquirir, então tem um processo de se desfazer dessas coisas, Sim. né, em prol de um objetivo maior, e que mesmo tendo esse objetivo, depois tem muita coisa ali ainda que tu teve que buscar, né? Então, cara, muito legal, assim, todo esse processo, né? Muito legal mesmo. Aceitar abrir mão dos bens materiais que a gente vai acumulando é um processo difícil, sabe? É uma Sim, coisa difícil, é realmente pesado. sim. E até, tipo, se pegar só esse exemplo, né? Claro, agora a gente vai ouvir ali um pouco do Renato e do Kleiber, mas pegar só esse exemplo, a parte de oportunidades não teria sido a mais difícil, né? Porque quando tu chegou ali, depois de todo esse preparo, teve 8, 9 entrevistas em diferentes países, né? Chegou até poder escolher o cliente. Então, aconteceu isso. E uma coisa que eu achei interessante é que mesmo para as vagas de Portugal, sempre existia algum processo, mesmo que fosse 5 minutos de conversa em inglês. Eles sempre pedem inglês. Isso foi alguma coisa bem presente em todos os processos que eu passei para fora. show de bola. Bom, então, conta aí agora, fazendo a roda ao contrário, né? Conta aí, Renato. Então, cara, acho que no começo ali vai meio que de encontro que o Sérgio comentou, né? Eu na verdade não moro fora do Brasil, né? Eu continuo no Brasil, trabalhando remoto. Esse processo de saída do Brasil, que nem o Sérgio comentou, né? Ele é um processo moroso, principalmente quando tu tem uma bagagem, quando tu tem coisas enraizadas, né? Não é que nem, por exemplo, sei lá, e nada contra, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa solteira, não tenho vínculo com nada, né? Tipo, sei lá, talvez não tenha vínculo com família, não tenho vínculo com casa, ou apartamento, carro, com trabalho, sou desapegado total. Então é mais fácil tu fazer esse chaveamento, né? Sei lá, da noite pro dia tu já tá na Europa, ou na América do Norte, enfim, qualquer outro território fora do teu país, né? É mais fácil tu se adaptar. E aí, quando tu realmente tem um vínculo, ou quando tu tem bens materiais, fica mais difícil, né? Tu tem que abrir mão, talvez, sei lá, do teu primeiro apartamento, da tua primeira casa, né? Que tu tem um apego, do teu carro. Né? No meu caso aqui, eu tenho isso e tenho mais 4 gatos e mais um cachorro que tá dormindo aqui atrás. O gato tá participando aqui também, se vocês verem, ó. Então, assim, mas é complicado, né? Envolve custo, envolve processo, tipo, onera o processo todo, né? Então tem que ser feito com cautela, com tempo, a longo prazo mesmo, né? Não é um negócio assim de tipo, 6 meses, um ano talvez, né? Vai tempo, né? E tu tem que balancear muito, né? Porque se tu tem um certo custo de vida aqui, se tu tem não necessariamente um luxo, né? Mas só um conforto aqui no teu país, onde tu vive, né? Tu não vai querer abrir mão disso para ir para um outro país desconhecido, de certa forma desconhecido, né? Porque tu não vive lá, para não ter o mesmo conforto, né? Para ficar numa situação talvez não tão confortável. Tu vai querer pelo menos te manter ali a régua, né? Talvez algum conforto desse lado tu vai perder, mas tu vai ganhar em outra coisa lá, né? Tu tem que ter um equilíbrio ali. Então tudo isso tem que ser medido, né? No meu caso, como eu trabalho remoto, né, ficou, de certa forma, é mais fácil para eu fazer essa transição futuramente, né? Eu não tenho essa exigência de, sei lá, daqui a um mês eu tenho que estar fora, tenho que estar lá no Canadá. Tem a questão do idioma também, né? Acho que o idioma, que nem o Sérgio comentou assim, cara, ele tem certo bloqueio, né? É natural. E aí até um ponto de atenção, assim, porque o que eu vi, o que eu passei é que nessas tentativas de entrevistas, né, em todas as entrevistas que eu fiz, eu sempre ia muito com a mentalidade assim, cara, meu inglês não tá pronto. Ou, sei lá, tipo, né, eu via uma vaga ali, eu olhava todos os requisitos técnicos, né, e, sei lá, comportamentais, e falou, pô, beleza, deu match ali, né, vou dar-lhe. E aí eu olhava assim, inglês, né, eu falei, putz, meu inglês não tá legal, então não vou dar o apply ali, né. E, cara, N vagas eu deixei passar, N vagas, assim, por causa disso.
E o que eu vejo, é claro, né, o ideal é que tu tenha realmente o inglês fluente, né, que acho que isso é bom para os dois lados, né, mas muitas vezes, assim, a empresa que está se candidatando, ela tem um mix de pessoas, de culturas, que talvez a tua mesma situação esteja no teu companheiro do lado, né, então, o inglês dele também não vai ser fluente. Então tu precisa, obviamente, né, tu precisa saber se expor, né, se comunicar, isso é o básico, né, tem que saber disso, mas talvez, cara, tu não vai ser um fluente, não vai ser um nativo, dificilmente tu vai chegar a ser nativo, né. Talvez tu chegue muito bem, tu fale muito bem, cara, algumas pessoas vão dizer: "Pô, tu mora no Canadá, tal", mas, cara, algumas pessoas vão dizer: "Cara, tu não é nativo", sei lá, por pequenos detalhes, sabe. Então, às vezes esse bloqueio acaba pegando a gente, assim, e a gente acaba deixando passar algumas oportunidades ali, né. Eh, Pra mim foi um desafio, porque além do inglês, né, não sei se muito sabe, mas, tipo, Quebec, a língua nativa não é o inglês, é o francês, né. Então, tem mais essa, né. Inclusive a aplicação hoje no qual eu trabalho, ela é full francês, né. Obviamente o código ele tá em inglês, mas, tipo, a frente dele, o front dele, assim, ele é total francês. Então, cara, o francês pra mim tipo, eu tô às cegas ali, então às vezes algumas coisas assim é o Google Tradutor que ajuda, né, ou vai perguntando para o companheiro do lado ali, então tem essa questão do segundo idioma ali. Eh, mas foi pra mim, foi bem tranquilo essa adaptação, o pessoal foi bem receptivo, ajuda muito, assim, entende também que, cara, não é o nosso idioma nativo, então quando não é o teu idioma nativo, normalmente as pessoas elas tendem a te ajudar, né, obviamente se tu se esforçar, né, se ela vê que tu é uma pessoa esforçada em querer entender, em querer se comunicar, ela vai te ajudar, vai te corrigir pra tu falar certo, então eu acho que entra muito nisso aí, né. Não tenho muita previsão ainda para sair do Brasil, momentaneamente, até por causa da pandemia, a gente tá preso aqui, mas é um plano, assim, que não comentei a bem longo prazo. Show de bola. Kleiber, como é que foi aí para você? Bom, no meu caso, como eu disse no início, essa é a minha segunda passagem aqui em Portugal. Essa segunda vez já foi um pouco mais tranquilo do que da primeira, mas não deixou de ser desafiante. E também repito o que o Sérgio falou no início, houve bastante planejamento. Eu lembro que eu tive aqui em 2017 para realmente saber se era isso que eu queria, se era isso que eu ia fazer realmente, né? Então, eu fiquei aqui 30 dias, voltei para o Brasil. Eu vim em meados de 2017, então fiquei todo esse tempo no Brasil, né, no retorno, para realmente ter certeza que era isso que eu queria fazer. Então, repetindo o que o Sérgio falou, planejamento não pode ser um planejamento a curto prazo. Tem que ser um planejamento de médio a longo prazo, porque pode ser que às vezes nem todas as pessoas têm condições, às vezes, de fazer um planejamento a médio. Às vezes, para uma situação ou outra, tem que tomar uma decisão rápida, né? Mas, assim, para tentar mitigar todas as possibilidades de risco de dar errado, eu acho que o planejamento, ele acaba que sendo aí uma parcela grande de haver sucesso, né? Também tem a questão de o máximo de informações que puderem ter em relação a aspecto social, cultural, leis também, principalmente quem vai fazer a mudança mesmo, porque agora com essa situação do home office, né, então está permitindo que as pessoas consigam trabalhar para países, para outros países, mesmo estando no seu país de origem, né. Mas quando se fala em realmente fazer a mudança, tem muitas outras situações que não se restringe só à questão profissional ou no âmbito da empresa, né? Acho que coloquei no pacote também questões sociais,
culturais também, para que isso venha a ser analisado. Para mim, por mais que essa segunda passagem ela foi um pouco mais tranquila, não chegou a ser traumática, mas é como o Renato falou, você faz uma troca, a partir do momento que você sai do seu país, essa mudança de chave ela é muito rápida e às vezes mexe muito com a nossa cabeça, né? Porque no primeiro momento você fica um pouco deslumbrado, né, Sérgio, com a arquitetura, a questão de paisagismo, os lugares, né? Mas e depois a poeira baixa, né? Depois a poeira baixa e aí você, poxa, agora eu tenho que me adaptar, né? E nem sempre essas adaptações, elas são fáceis, né? Porque nem tudo também está relacionado a aspecto só profissional ou financeiro, porque você deixa muita coisa para trás, né? Você deixa família, você deixa amigos, deixa lugares. No meu caso, como eu disse no início, eu fiquei 10 anos numa empresa na qual eu gostava muito de trabalhar. E então foi uma decisão, questões familiares, resolvemos vir. Então, praticamente, o Sérgio abriu mão do apartamento, abriu mão de muita coisa, né? E eu também tive que me desapegar disso, né? Tive que desapegar e vir. Então, assim, a dica que eu dou é realmente, assim, já falando um pouco como foi o meu processo de mudança, né? Mas o que eu deixo de dica e das experiências que tive é ter um bom planejamento, reunir o máximo de informações possíveis e ter um objetivo. Acho que o principal é isso, é você ter um objetivo, porque quando você não tem um objetivo bem definido, porque as dificuldades, ela é natural na vida do ser humano, elas vão vir. E se você não tem um objetivo a qual você tem que alcançar, essas dificuldades podem facilmente te desviar da rota. Então, acho que, assim, a partir do momento que você começa a planejar uma mudança dessa, tenha em mente um objetivo bem definido, seja ele qual for. Pode ser profissional, pode ser financeiro, pode ser cultural também, ter experiências de morar fora. Acho que o importante é isso, porque, como eu falei, no início, quando você chega, claro, você é bem recebido, isso sem dúvida, né? Você ainda está ali no êxtase, né, de ter mudado, muita coisa nova, mas passa algum tempo, cai na normalidade, né, a vida segue, né. Então, eu estava conversando com o Sérgio, com o Renato em off, aqui agora tá 7 graus, vocês não estão percebendo, mas eu estou aqui meio que me contorcendo aqui de frio, né. Mas, bom, pessoal, mas o que eu deixo de dica é isso, ter um planejamento, colher bastante informações e ter um objetivo bem definido. Show de bola. E já pegando um gancho, né? Agora que a gente avançou ali de como foi a trajetória de cada um, né? Isso desde quando nem pensavam em trabalhar para essas empresas ou morar fora, até o momento em que vocês, ok, tiveram o seu sim, né? Para empresas que vocês trabalham. Então agora eu queria entender um pouco de cada um, de nessa empresa que vocês estão trabalhando, como que foi o processo seletivo, assim, falando em aspectos de com quantas pessoas vocês falaram, né? Porque tem empresas que tu fala primeiro com um nível de RH, depois fala com técnico, diretoria, conselho, até ser aprovado, né? Então, eu queria entender como que foi esse processo, assim, de contatos, se teve algum desafio técnico, né? E como que foi, em qual tecnologia e tal, e que, enfim, entender como que foi esse processo. Agora vamos fazer de novo, né? Fazer mais uma volta ali, começando com o Sérgio. Bom, vamos lá. Na verdade, para a empresa da Irlanda, como aconteceu, eu na época que eu estava mandando currículo lá por volta de abril, maio, eu mandei alguns currículos também para a Irlanda.
era uma empresa, uma consultoria que fazia recrutamento. E, bom, eles fizeram o retorno do contato por volta do final de junho, e em julho um recrutador, realmente no início de julho, assim, ele fez um contato direto comigo, ele me ligou por Skype, mas nesse momento ele já tinha meu currículo em mãos, então a preocupação maior dele era saber se eu realmente estava disposto a ir para lá. Então a gente conversou, sei lá, uns 10 a 15 minutos no máximo, e eu senti que a preocupação dele era saber se eu realmente estava disposto a ir para lá e se eu tinha disponibilidade para ir para lá o quanto antes. Eu respondi que sim, e aí na semana seguinte eu fui então para fazer a entrevista técnica com a equipe. Né? Ele me passou então para fazer a entrevista e entraram 4 pessoas da equipe para fazer a entrevista comigo. A entrevista foi longa, demorou por volta de 1h30, foi bem cansativa, e eles me perguntaram de uma forma geral como tinha sido minha formação técnica. Eu senti que faziam perguntas mesmo para sentir como é que era o comportamento pessoal, do tipo, você tem um bug crítico que não passou pelo fix ainda e querem liberar a versão hoje no final do dia, o que você faz? Coisas mesmo para sentir qual seria a sua reação no dia a dia de trabalho, né? Fizeram questões técnicas do tipo, perguntaram sobre performance, sobre integração, planejamento de testes, coisas que são bem cotidianas do nosso dia a dia, mas ainda bem na questão conceitual. E fizeram também um exercício comigo, pediram para eu compartilhar a tela e me passaram um exemplo, né, uma história para eu fazer cenários em Gherkin em inglês. Então, foi bem simples, era um saque bancário, então eu escrevi, acredito que uns 3 ou 4 cenários, e aí eles se deram por satisfeitos e foi assim a entrevista. Né? De uma forma geral, foi como aconteceu. Né? Nessa entrevista, eu acreditei que eu fui muito bem, tá, nessa entrevista, eu achei que eu fui bem nessa entrevista, mas eles não me retornaram. Em uma semana eu não tive nem qualquer retorno. Então eu mandei uma mensagem para o recrutador, né? Eu estava muito ansioso para saber na época, mandei uma mensagem para o recrutador e ele nem me respondeu. Então nesse momento eu entendi, ok, não passei na entrevista, a vida segue, né? E aí 2 meses depois, ou quase 2 meses depois, ele voltou a fazer contato comigo, já me perguntando, ainda está disposto? Eu falei, tô, né? Ele, então tá bom, então amanhã tem outra entrevista com outra equipe. E aí ele me falou também que para aquela equipe eles acabaram não me aprovando porque eles preferiram fechar com uma pessoa que já estava lá na Irlanda. Então tinha alguém já baseado lá que também deve ter ido bem na entrevista e acabou pegando essa vaga. Mas tinha outra equipe com o mesmo tipo de vaga aberta. Então eu fui de novo para outra entrevista, por mais uma bateria de 1 hora e tanto, para o mesmo tipo de pergunta, para o mesmo tipo de exercício, mas dessa vez tinham 2 irlandeses na entrevista que falavam muito enrolado. O inglês e irlandês é complicado, muito complicado. É desafiador, dá vontade de chorar. Minha primeira semana eu tinha vontade de chorar toda hora. E eu não entendia o que um deles falava. E o cara é um gerente, quase diretor. E eu não entendia o que ele falava. Então, toda hora eu pedia para ele repetir. Né? Eu pedia, cada pergunta que ele me fazia, eu pedia para ele me repetir pelo menos umas 2 vezes. Eu não conseguia entender. E, bom, quando acabou essa entrevista, eu falei, ok, não passei, porque eu não consegui nem me comunicar corretamente com o cara, não vão me retornar. E aí, 1 hora depois da entrevista, eles me retornaram dizendo que eu fui aprovado. Coisas da vida, né? Cara, que cômico. E aí eles já falaram, e foi engraçado também, porque nessa entrevista eles perguntaram sobre minha disponibilidade, se eu teria disponibilidade imediata. Eu falei, ok, tenho disponibilidade imediata. Então, quando eles me aprovaram, eu, na semana seguinte, pedi demissão da empresa que eu estava, mas eles não fecharam imediatamente comigo, eles vieram fechar de fato comigo 1 mês e meio depois que eles me aprovaram. Houve todo um processo aí burocrático, né, de vista também, né, critical skills e tudo mais, mas foi bem diferente daquilo que eles falaram na entrevista que seria. Então,
Mas foi assim que aconteceu. Certo. E, bom, seguindo, né? Como é que foi aí, Renato, para a empresa que você está trabalhando agora? Cara, a minha não foi tão pegada assim quanto a do Sérgio. Parece que foi um pouco cansativo ali. Mas, cara, eu dei o apply nela, na vaga, acho que foi tipo numa quinta-feira. Na sexta me retornaram para marcar uma entrevista. Acho que foi daí para terça-feira da outra semana. Essa entrevista ela foi direto com o fundador da empresa. E, e aí foi um bate-papo mesmo para me conhecer, para conhecer meu trabalho, o que eu fazia, né, quanto tempo tinha de mercado, né, quais eram as minhas responsabilidades dentro do time, né, para entender realmente qual era o meu papel, né. E depois disso ele ficou de dar o retorno para ver se ia dar certo ou não, porque ele tinha mais entrevistas para fazer, e ele ia mandar um teste, prático ali para fazer na quinta-feira, né. E ele mandou, daí eu fiz o teste, entreguei o teste. E aí depois da entrega do teste eu tive mais uma entrevista, com ele e com o dev, para explicar o teste, né, pra entender o que eu tinha feito, para explicar por que eu tinha feito, né, por que eu tinha feito de tal forma. E aí por último tive uma entrevista com o time todo daí, né. Desse, só uma dúvida, o do Sérgio ali era, o desafio dele era escrever um cenário em Gherkin, né? Na primeira. E na segunda também, né, Sérgio? Também. E nesse o que era o desafio? Qual era a stack? O meu desafio, a stack que eles usam hoje é tipo Mean Stack, né, que é composta ali pelo Mongo, Express, Angular e Node. E o desafio proposto foi automatizar a aplicação deles em si mesmo, no ambiente de testes. Como a aplicação é uma aplicação de prospecção, investimento imobiliário, então era para fazer a criação de alerta, a criação, né, a atualização e exclusão de um alerta, e mais alguns pontos ali nessa ferramenta deles. Basicamente esse foi o desafio, e eles também queriam a parte do teste em si integrado já com o ambiente de CI, e aí nesse caso eu acabei passando a utilizar ali o próprio GitHub Actions ali. E aí acho que foi isso, foi esse desafio ali. Se a escolha da ferramenta para executar o desafio era livre ou A era pré-definida? não, a escolha eles foram bem claro, foi bem claro, assim, né, cara, eles não deixaram nada explícito ali: "Ah, eu quero essa esse framework ou, né, essa ferramenta em si". Eu tenho um background de Java, mas como a stack deles é voltada para JavaScript, normalmente sempre quando eu fiz alguma entrevista, seja, para o exterior ou não, ou seja, para aqui para o Brasil, eu sempre, por mais que a minha bagagem fosse em Java, eu sempre procurei ir direto para a stack do time, sabe. Porque muitas vezes acontece esse negócio de tipo: "Ah, eu uso uma stack Java e eu quero implementar um framework que é em JavaScript", por exemplo, o Cypress ali, e aí o time não deixa, ou sei lá, um time mais receoso, mais fechado, né. Então, eventualmente na entrevista eu procuro ir para a stack da empresa, né, do time, e eventualmente se der certo eu tento implementar alguma outra coisa, sei lá, alguma coisa que seja mais produtiva. E aí nesse caso, como era JavaScript, eu optei ali pelo Cypress mesmo, né, porque eu já tinha há 1 ano mais ou menos, já tinha feito algumas POC com ele numa outra empresa que eu estava, tinha gostado, e aí recentemente eu já tinha mexido um pouco mais nele, e aí eu optei por dar seguimento nessa stack mesmo. E aí eu passei a utilizar o Cypress, para relatório eu usei o Mocha mesmo, e aí o Git Actions ali para fazer a integração com o CI, né. Nossa. E aí a última entrevista foi com o time todo, eh, e aí foi em português, e aí no final teve um pouco em inglês ali, porque uma das sócias também participou, e ela é do Quebec, e aí o pessoal do Quebec só fala francês, né, francês e inglês, né. Então, tipo, eh, nas outras entrevistas a gente conversou um pouco em português, por causa que o fundador também é brasileiro, e o dev também é brasileiro. E aí como ela era do Quebec, então a gente teve que ir para o inglês ali, mas foi tranquilo também.
O inglês deles dá para entender, não é que nem do irlandês. Mas foi tranquilo, assim. E aí, logo depois, acho que na outra semana dessa última entrevista, o fundador entrou em contato comigo, fazendo a proposta, a gente acertou ali a questão de valores, de quando começar, né? Enfim, contrato. E aí eu comecei. Daí, na outra semana seguinte, eu pedi a conta da empresa que eu estava para poder começar em outubro ali na empresa do Canadá. Show de bola. Bom, seguindo então, Kleber, como é que foi o processo para você? Cara, eu costumo dizer que foi um pouco parecido com o do Sérgio. Foi tenso, para falar a verdade. Eu já via, nesses últimos 10 anos, eu quase não participei de processo seletivo externo. Onde eu estava, existia muito processo interno e eram processos que eu diria assim, muito rigorosos, né? Então, participei, desses 10 anos, participei de três processos internos. Mas processo externo, esse foi o mais desafiador. E já começou com a entrevista com o recruiter. Porque hoje, não sei se vocês já tiveram essa experiência, certamente sim, os recruiters de hoje, eles já vêm com uma bagagem de experiência de ferramenta muito grande. Eles já começam a conversar com você e pronto, e você já meio que se assusta, você não percebe muito bem se você está falando com um recruiter, ou se é já com alguém da área técnica, né? Então, a pessoa fez o contato comigo, a recrutadora, e para já eu me candidatei porque vi o anúncio no LinkedIn. E, então, eu já sabia quem era a Primavera, né? Então, era uma empresa muito grande, muito famosa aqui em Portugal, eu já sabia quem era. E quando ela entrou em contato comigo, pronto, já fiquei logo assim, já meio assustado, assim, né, da oportunidade que estava a vir pela frente. Então, ela fez um contato comigo e perguntou algumas coisas básicas e marcou uma entrevista por Skype. Porque, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, assim, a Primavera, onde eu trabalho hoje, a sede fica no norte de Portugal, em Braga, que é do lado do Porto, pode-se dizer assim. Temos uma filial também em Lisboa, e eu fico no centro, eu fico na cidade de Leiria. Leiria talvez seja conhecida aí pelos brasileiros pelas as ondas gigantes de Nazaré. Então, eu fico aqui no centro do país. Isso para dizer o porquê do processo ter sido iniciado por Skype, mesmo eu estando aqui. Então, na entrevista com ela fez uma regressão comigo lá do tempo da faculdade, praticamente, né? Das disciplinas que eu cursei na faculdade. Me perguntou sobre os projetos final de curso, o que eu apresentei, o que eu defendi no projeto final. Já começou por aí. Que louco. E pronto, e desenvolveu, né? Esse primeiro contato foi mais ou menos para me conhecer de uma forma geral. Também percebi um pouco sobre experiências profissionais, também experiências a nível de ferramenta, também, linguagem de programação, etc. Depois disso, fez uma entrevista, agora já presencial, onde estava presente o team leader, né, que é o dev, ele é um dev também, mas hoje ele na altura, acho que ele não era ainda, mas agora ele é o team leader da equipe. Eu falo equipa porque aqui eles falam equipa, tá? Imaginei. Então, ele estava presente e com o diretor também, e mais a recrutadora presente. Então, nessa entrevista, eles me fizeram uma pergunta também um pouco parecida com o que fizeram para o Sérgio, sobre qual foi o bug mais desafiador que eu encontrei, ou numa outra alusão seria qual foi o bug que eu encontrei que evitou acontecer sérios problemas.
eles me fizeram essa pergunta também, e sobre as experiências que eu tinha a nível de empresa, de ferramenta, e aí me deixou um desafio, e o desafio a nível de ferramentas deixou livre, a Stack deixou livre, mas me pediu para desenvolver um plano de teste, e também com os casos de teste, embora a Stack deixou livre. E depois disso, eu ainda tive uma entrevista com posso dizer, um tester líder, né, dentro da corporação. Fiz uma entrevista com ele também, onde ele queria perceber mais coisas comportamentais, do tipo, se eu encontrar um bug e o dev não quiser corrigir, se o dev falar que aquilo não é um bug e eu achar que é um bug, né, qual seria o meu comportamento diante dessa situação? Foi mais ou menos por aí. E acho que a última parte foi esse contato com o team leader, não, com o tester master, e o processo todo deve ter demorado aí uns 2 meses, mas assim, o que eu queria destacar aqui, que embora foi um processo longo, mas foi um processo bem trabalhado, e eu sabia exatamente em que fase do processo eu estava. A pessoa que conduziu o processo seletivo, ela conduziu de uma forma que eu sabia em que fase que eu estava, não deixou as coisas atropelarem, do tipo, ou se repetiram, ficarem redundantes. Foram 2 meses, mas assim, sempre existiu uma fase de forma que não ficasse tão longo, do tipo, o primeiro contato, e só depois de 2 meses alguém entrou em contato comigo? Não. Então, o processo todo demorou 2 meses, mas foram bem divididos, e de forma que eu sabia exatamente em que fase que eu estava. Até para perceber assim, se eu estava evoluindo ou se não. Show. Legal também que os três tiveram processos bem diferentes, né? Que normalmente reforça que tem diferentes formas, né, e possibilidades de se trabalhar fora. Claro, eu imagino que se a gente fosse falar aqui do processo seletivo de outras oportunidades que vocês tiveram, nossa, né? A gente teria provavelmente cada uma ali com uma peculiaridade, alguma coisinha a mais que teve, alguma coisa a menos e tal. Então, muito legal. Só para complementar que, no meu caso, assim, o que eu achei mais interessante de todas as outras que eu já participei foi o fato dessa regressão que ela fez. Eu nunca tinha feito algo desse tipo, né? Ela foi lá desde a época de universidade, quis saber quais eram as matérias, as disciplinas que eu cursei na universidade, qual foi o projeto, o que o projeto defendia, coisa desse tipo. Achei interessante. Mas. Bom, eu vou. Agora, eu tenho ainda alguns pontos. Na verdade, eu tenho um ponto ainda para antes de fechar, mas eu já vou pular aqui para ver aqui algumas perguntas que eu estava vendo que a galera está colocando, e depois, havendo tempo, daí eu faço essa minha última dúvida para vocês, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho nos comentários. Tem muito comentário, a galera está participando bastante. Então, deixa eu olhar aqui. Pergunta. Aqui, ó. Do Roberto. Vou colocar aí. Ele coloca vocês. Achei que ia ficar na frente. Mas eu vou colocar e depois tirar, tá? Pergunta do Roberto Medeiros. Kleiber, Renato e Sérgio. Na visão de vocês, né? Há possibilidades de empresas internacionais contratarem iniciantes em testes? Então pode tocar. Tá. Vou puxar então. Cara, eu acho que sim. Eu acho que, tipo. Aí acho que até é outro receio nosso, né? Achar que, tipo, lá fora o pessoal tá muito avançado, ou sei lá, que o Brasil tá muito atrás em tecnologia. A pessoa não se engane.
Eu acho que, assim, tem coisas que eles estão muito avançados. Por outro lado, tem coisas que nós aqui no Brasil estamos muito mais avançados do que eles, né? Eu vejo muita vaga, por exemplo, para tester manual, para teste iniciante, pleno, júnior, sênior, enfim, especialista. Então, eu acho que sim, na minha visão, sim. Eu acho que, tipo, a primeira coisa, tu tem que direcionar, né, para onde tu quer ir, né? Se você é um iniciante, tu tem que direcionar para as vagas realmente nesse nicho, né? Então, ver qual é a especificação da vaga, ver se realmente, né, o teu cargo hoje, a tua posição hoje se encaixa ali, realmente conversar com o recrutador e ver se entender realmente se, né, que o que ele espera é realmente uma pessoa que está iniciando na área de testes, né, na carreira de testes. E dado isso, eu acho que sim, não vejo nenhum problema enquanto isso, né? Tipo, eu acho que conhecimento se adquire com o tempo e tu vai começar como iniciante, vai para pleno, vai para sênior, especialista, com o tempo, né? É algo que realmente de fazer o match entre quem está recrutando com quem está querendo ser recrutado, né? Realmente encaixar a vaga ali, né? Na minha opinião, sim, há bastante possibilidade. Kleber, Sérgio. Bom, vou lá então. Eu acho, como o Renato falou, que é possível sim. Eu acho que a maior barreira vai ser o idioma. E, assim, a disponibilidade de encontrar vagas de iniciante, né? Eu acho que é possível, mas a quantidade de vaga para iniciante que vai ser oferecida vai ser em menor quantidade. Normalmente, eles vão buscar um perfil técnico mais específico no mercado. Alguma coisa que eles não têm ali em volta de onde eles estão e eles precisam importar esse perfil para trabalhar. Então, existe a possibilidade sim, só é um pouco mais difícil de encontrar. Bom, eu também acredito que sim. Existe a possibilidade. Eu não vou aqui a repetir o que o Renato e o Sérgio falou, mas é isso. É isso. Eu acredito que Beleza. sim. Beleza. Então, para uma próxima pergunta aqui, eu imagino que ela até já foi respondida, mas vou colocar aqui novamente para forçar, né? Pergunta da Rebeca. Se vocês foram contratados ainda aqui no Brasil, né? Pelo que eu entendi da conversa até então, imagino que sim, né? Mas confirmam? Não, no meu caso não. No meu caso, eu já estava aqui em Portugal. Já estava aqui em Portugal, até porque eu já tinha documentação, visto, então isso também facilitou. Embora isso também não seja um empecilho, um obstáculo para eles contratarem alguém. Aí eu estou falando do cenário português, para eles ir buscar alguém aí no Brasil e trazer para cá. Porque a empresa, quando vai buscar, ela vai tratar de tudo essa questão da legalidade. Mas no meu caso, eu já estava aqui, mas estava numa outra empresa de software também, mas já estava aqui em Portugal. No meu caso foi aqui, continuo aqui também. E, cara, não vejo nenhum problema ser contratado do Brasil. Eu acho que tipo, as empresas elas abriram muito a cabeça em relação a isso, principalmente agora em meio à pandemia, né, que o mercado está tudo voltado para remoto. Né? Portugal, por exemplo, tem até o VisaTech para brasileiros ali, então, né, se você é formado na área, isso facilita muito. Então, não é um impeditivo de você ser contratado aqui no Brasil e eles, por exemplo, pagarem o visto e te levarem para lá. As vagas que eu também fui selecionado lá e fecharam comigo, também eu estava no Brasil, todos os contatos foram virtuais, ou Skype, ou Zoom, ou alguma outra plataforma qualquer, e eu ainda estou no Brasil, sim, ainda estamos decidindo a data que eu vou me mudar para lá, muito provavelmente final de janeiro, talvez fevereiro. Show. Bom, vamos para uma próxima pergunta, então, que também foi um ponto que a gente falou um pouquinho aqui, e que teve uma pergunta relacionada a esse tema, que é a questão do idioma, né? Ela influencia bastante o quanto precisa saber falar de inglês, do Renato, né? O quanto, daqui a pouco um pouquinho ali de quanto precisa de francês também, e do Kleber, apesar de ser o português, é o português do Equipa, né?
tem essas nuances aí. Quanto é essa questão de idioma? Bom, então eu posso começar. É até engraçado porque falamos o mesmo idioma, mas às vezes a comunicação fica um pouco difícil, porque às vezes a gente acaba empregando algumas palavras que não são usual deles aqui, né? Então, mesmo sendo o mesmo idioma, às vezes temos aí algumas dificuldades. Mas falando do inglês, propriamente dito, aqui em Portugal, existe muitas empresas grandes a nível de Europa que tem alguma filial ou às vezes transfere suas sedes aqui para Lisboa e para o Porto por questões de até mesmo falando aqui de mão de obra, né? Onde o custo para essas empresas são custos mais relevantes do que do tipo talvez Inglaterra, França, Bélgica, né? Então, e essas empresas, normalmente, eu nesse período de pandemia, recebi alguns contatos, onde também pedem o inglês, né? Pedem o inglês, sim. Mesmo sendo aqui em Portugal. São sediadas aqui em Portugal, para você trabalhar aqui em Portugal, mas, às vezes, a equipe é multicultural e é necessário também falar um pouco de inglês. Eu acho que vai muito de conta que o Kleber comentou ali, né? Inclusive, eu acho que o português, para quem não tá o português de Portugal, claro, né? É muito difícil para quem não está acostumado a ouvir. Já fiz entrevista ali que, cara, eu tive que me esforçar tanto quanto para inglês também, porque é muito rápido e tem muita palavra ali que tu não conhece, então, cara, tem coisas que tu tem que assimilar, mas eu acho que ela quis dizer aquilo ali, ou ele quis dizer tal coisa, sabe? Então, acho que é muito disso ali que o Kleber falou. Na minha visão, eu acho que assim, eu acho que quando é um país que não tem o inglês por nativo, eu acho que, tipo, se o teu inglês, ele, sei lá, não tá tão bom, mas tu consegue se comunicar, tu consegue conversar, tu consegue expor um bug, né, tu consegue conversar com o teu time de desenvolvimento, eu acho que não é um bloqueio, sabe? Talvez um país aí que o inglês seja nativo, né, sei lá, vamos partir aí para a América do Norte, né, Estados Unidos. Cara, talvez eles não aceitem, né, um inglês não tão fluente, né? Talvez eles já aceitem, eles queiram um inglês mais refinado ali. Então, eu acho que eu acho que o mínimo tu precisa se comunicar, né? Tu precisa expor, sei lá. Hoje, por exemplo, ali, né, como tem outros brasileiros envolvidos, para agilizar, a gente conversa mais em português, mas todo o report ali do bug, todo o nosso Kanban, todas as demandas, elas estão em inglês, né? Então, quando a gente vai reportar alguma coisa em inglês, quando a gente vai falar alguma coisa específica em inglês, obviamente eu não tenho contato com o cliente, senão, se eu tivesse contato com o cliente, eu teria que falar francês também, né? Mas eu acho que, assim, basicamente respondendo a pergunta ali cara, tu precisa ter o mínimo ali para conseguir conversar, entender, e aí o resto tu vai evoluindo, né? Tu vai aprendendo, vai... Bom, no meu ponto de vista, assim, mesmo para a Irlanda você não precisa ter a fluência total, e eu vi bastante isso nesse tempo que eu estou lá. A minha equipe tem uma japonesa, tem um argentino, tem eu de brasileiro, tem mais 2 irlandeses, então eu acho que tem alguém ali do leste europeu também, e assim, às vezes é complicado de entender um ou outro, mas o que você precisa saber de inglês é o necessário para manter essa comunicação ativa, é entender o que estão falando e você também conseguir se expressar. Eu ainda cometo muitos erros quando eu falo, mas são provavelmente relevados por todos, talvez eles riam por trás, não sei, mas continua numa boa, a comunicação segue fluida. O meu problema hoje é realmente entender os irlandeses. Alguns irlandeses são bem complicados de entender e eu estou lutando bastante para isso. Mas, legal. Bom, para a gente não atrasar também, né, galera? Eu vou colocar aqui mais 3 perguntas,
tá? Daí a gente vai seguir para nossa próxima palestra, ok? Então, vamos lá para as próximas perguntas, que é sobre o regime de contratação. Como que é o regime vocês foram contratados por essas empresas aí? Olá, Sibilau. Falando bem rapidamente, é o contrato full, é o contrato de 40 horas semanais, e eles têm um visto lá que é o Critical Skills, que me dá um tipo de visto de permanência e residência no país. Eu ainda tenho que pesquisar um pouco mais sobre tudo que tem direito, mas a princípio eu tenho tanto direito quanto os irlandeses e a contratação também segue da mesma forma. Normalmente, para essa região, eu não sei no Canadá e acho que em Portugal também tem algumas empresas que fazem dessa forma, o salário é definido de forma anual, né? Você vai ganhar X no ano. Então, você não tem 13º, você não tem férias. Todo o seu salário é aquilo que você vai ganhar no ano. Então, eles definem um valor. Se você está de acordo, o que eles fazem é pegar esse valor e parcelar em 12 vezes e te pagar mensal naquele total. É assim que funciona para lá. Show. Aqui em Portugal, só pegando o gancho no que o Sérgio falou, é mais parecido com o Brasil. Eu sei o quanto eu vou ganhar por mês, e eu sei quanto eu vou ganhar nas minhas férias, e eu sei quanto vai ser o 13º. A negociação do salário segue dessa forma. A nível, se eu fazer um paralelo em relação ao que nós temos no Brasil a nível de CLT, aqui eles podem te contratar por 6 meses, que é o que eles chamam de contrato temporário, e isso pode ser renovado por mais 6 meses. No meu contrato, eu vou falar do meu contrato porque acho que a lei mudou recentemente, mas o meu contrato, ele foi de 6 meses, e agora, completando 1 ano e meio, a empresa, ela te contrata, ou rescinde o contrato. Existe essas duas formas, né? Uma questão que eu acho que para mim mudou bastante foi a questão de férias, que você pode, se eu quiser tirar meio dia de férias, eu posso, não preciso tirar 30 dias de férias ou 15 dias de férias, eu posso tirar meio dia, se eu quiser, eu posso tirar meio dia de férias, né? E eu acho que, a nível de regime de contratação, é isso, não tem muito mais o que acrescentar. Bom, o meu é um pouquinho diferente. Eu brinco que eu posso dizer que eu sou empresário agora, né? Porque na verdade o meu regime é tipo, eu tenho um contrato, né? Obviamente fiz um contrato, alguns termos ali, mas eu tive que abrir uma empresa aqui no Brasil, por questão de imposto, né? Porque senão não fazia muito sentido eu sair do CLT e ir para um PJ da vida. Porque se tu não recebe como PJ, tu paga aí 27% de imposto, que é o mesmo do CLT. Então não fazia muito sentido. Então eu passei a abrir uma empresa, e aí a empresa do Canadá paga para mim nesse CNPJ, né? Fizemos um contrato ali mais por ter um contrato mesmo. A gente, na nossa conversa, na entrevista, a gente foi bem franco, bem aberto, assim, né? Tipo, cara, pra gente contrato é pra estar na gaveta, não é pra ser usado, né? Eventualmente, precisa ter um contrato, porque se tiver uma necessidade, tu precisa usar, mas não é pra isso que a gente queria. Cara, eu tenho 20 dias de direito, eu tenho 20 dias de férias, né, no contrato, mas no Canadá é bem comum, né, mais 10 dias de sick days, né, que é famoso, né, eventualmente, sei lá, hoje eu acordei indisposto, tô doente, preciso ficar na escola com meu filho, né, não tenho filho, mas, né, se for a pessoa que tiver um filho, tu pode pegar, só avisar, mandar uma mensagem lá, ó, pessoal, hoje eu não vai rolar trabalhar. E aí tu pega e desconta desses 10 dias, né? Ou senão tu pode pegar, não vou usar esses 10 dias, junta com os 20, dá 30 dias de férias ali, né? E o contrato, eu tenho um valor definido, né? Então, assim, é um valor X por mês, então todo mês eu vou receber esse valor. E aí, independente se o dólar está em alta, se o dólar está em baixa, o valor vai ser sempre esse aí,
fixo, né? Não tem essa flutuação de acordo com o dólar, né? E aí, basicamente, é isso aí. Esse é meu regime. Samuel, deixa eu só fazer um adendo aqui. Na questão de férias também, que eu não citei, na Irlanda, normalmente as empresas te dão 21 dias de férias, mas são dias úteis, então você pode usar todos seguidamente, né? Fazer até um mês, acho que dá até um pouco mais de um mês, né? 21 dias, ou você pode tirar também um pouco, como o Kleber falou, tirar um aleatório. Eu vou tirar 2 dias de férias essa semana, depois eu tiro mais um, isso fica a seu critério definir como você vai usufruir desses 21 dias disponíveis. E isso vai crescendo a cada 1 ou 2 anos, eu não lembro muito bem, a cada 1 ou 2 anos te acrescenta um dia mais de férias. Que massa. É assim que funciona. Depois de 10 anos, quase 30. Legal. Samuel, só também passar aqui mais uma dica do que uma informação, já que estamos falando sobre questão de contrato, salário, etc., que para quem tiver, às vezes, entrar no processo seletivo, estiver negociando para fazer mudança mesmo de país, você sempre ter atenção em não fazer o câmbio, não fazer a conversão. Porque isso, às vezes, é um erro que nós temos, do tipo, quando vamos fazer a conversão para a nossa moeda, você raciocina em reais e pensa, poxa, é um baita de um salário. Só que, para quem vai fazer essa mudança de país, tem que pensar que você vai gastar também na moeda local. Então, não fazer negociação pensando em fazer câmbio, né? Pense que ele vai te oferecer um salário X e as suas despesas também vai ser de acordo com o país que você morar. Você não vai, vou dar um exemplo, eu não vou receber em euros e gastar em reais. Eu vou receber em euros e também gastar em euros. Show. Beleza, então vou aqui para... Eu não lembro, mas eu imagino que seja a última pergunta. Vou colocar aqui. Que é nessa mesma linha do Elcio, nessa mesma linha de valorização, né? Pensando em conhecimentos. Tem alguma certificação que seria importante obter antes de tentar alguma vaga para o exterior? Eu posso responder essa já agora. Não, assim, eu vejo que não tem uma que seja... É mais um nice to have, para assim dizer. Eu, às vezes, recebo alguns contatos de recrutadores aonde sempre pede ali o ISTQB, mas também não é algo assim que seja divisor de água. Eu tenho a mesma opinião, Cléber. Também recebi contatos de pessoas que estavam pedindo, solicitando certificação do STQB, ISTQB, no caso, que é Internacional de Teste. Eu acho que eu vou na mesma linha ali. Eu acho que não sei, né? A não ser que seja uma vaga muito específica, né, que exija realmente algum tipo de certificação, e aí vai estar bem explícito na descrição da vaga. Mas caso contrário, eu não acho que é um item ali é um item mandatório, né? Não acho que não vai ser isso que vai te impossibilitar de ingressar na vaga, não, né? Eu acho que, cara, para mim sempre foi 100% o teu conhecimento, né? Tu entra pelo conhecimento, sai pelo comportamento. Basicamente é isso, né? Então, acho que o que vai contar é o que tu vai fazer no teste, como tu conduziu a tua entrevista. Não acho que a certificação ali é um plus. Tipo, legal, o bicho... Bom, eu costumo dizer, né? A certificação é o que vai te diferenciar em uma entrevista se tu estiver competindo com um cara com o mesmo nível técnico que tu, de igual para igual. Daí, se eles estiverem indecisos, beleza, o que vai ser o critério de desempate? Vai ser a certificação. Quem tem certificação? O Renato tem certificação. Então, vai ser o Renato. Eu acho que é mais, eu penso mais nessa linha, sabe? Massa. Bom, e por último, galera, daí a minha última pergunta, antes da gente encerrar, vocês falaram ali sobre o nicho de negócio de cada um tá trabalhando, né? Queria que vocês falassem assim um pouquinho sobre como que é o dia a dia de vocês, né?
se vocês trabalham dentro de uma equipe de dev, se vocês passam o dia executando testes, se vocês têm que planejar muita coisa, se vocês têm contatos com times de negócio para definir, se as demandas chegam para vocês e vocês executam, ou se vocês participam mais ativamente, né, do planejamento ali, do desenvolvimento do produto. Então, como que é esse dia a dia de vocês aí, só para a gente fechar com chave de ouro? Bom, no meu caso, hoje, além de ser tester, eu também assumo, tenho o chapéuzinho do Scrum Master, né? Mas o Scrum Master é uma vertente de ser o guardião do Scrum, o evangelista do Scrum, pode-se dizer, né? Onde todas as cerimônias eu tenho que elaborar um artefato, né, daquilo que foi produzido e anexar dentro de cada sprint, né? Os projetos, aqui é totalmente projetizado. Normalmente o projeto a gente tenta defini-lo com no máximo 3 meses, né? Não são projetos assim, extensos. Na maioria das vezes a gente até prefere quebrar ele em um projeto muito grande, em vários pequenos projetos, para ficar melhor de fazer a gestão. Agora, a nível de testes, eu faço toda a parte de plano de teste, casos de teste, isso é algo processual, tecnicamente, eu sou obrigado a fazer isso, né, mesmo sabendo já que isso é uma atribuição, e é algo que eu tenho que fazer, a empresa me cobra isso, eu sou auditado em todas as sprints, todos os projetos, e eu realmente tenho criado os casos de teste. Para a gestão dos casos de testes, a gente usa o Test Manager para criar os casos de teste ali, junto com a Azure também, sincronizado. A nível de tech, nos últimos 2 projetos que eu trabalhei, que tive envolvido, usei bastante o Postman, o JMeter e também o Cypress, mais para a vertente de front-end. E, claro, também muito teste manual também. O fato de fazer essa parte de automação não quer dizer que eu não faça o que eu não sou obrigado a fazer os testes manuais. A minha equipe, somos quatro dev, né? O team leader também, ele desenvolve também, ele não faz só a gestão da equipe, e eu exerço essa função de Scrum Master e de tester, apesar que todas as decisões sempre é o team leader que vai decidir. Por que eu estou dizendo isso, a questão do Scrum Master, porque outras experiências que eu tive, sempre o Scrum Master era a pessoa que liderava a equipe, né, no outro contexto que eu tive envolvido. E aqui mesmo, a gente tem meio essa separação aqui entre o Team Leader e o Scrum Master, né? Então, meio que eu testo, faço a parte do Scrum e um pouquinho de gerenciamento de projeto, porque todo projeto, ele é iniciado, eu tenho que fazer uma orçamentação do projeto. E essa orçamentação, o projeto só segue em diante depois desse projeto ter sido aprovado. Então, eu tenho ali a gente faz a parte de estimativa também dos story points. Fazemos isso e eu faço toda essa parte de levantamento a nível de prazo e custo do projeto, né? Então, depois do projeto aprovado, aí sim a gente dá seguimento à execução do projeto. Show de bola. Bom, do meu lado, eu trabalho dentro do time de desenvolvimento mesmo, né? Como eu disse lá no início, é um time pequeno, é uma empresa pequena, então assim, o propósito da minha contratação foi justamente para estruturar essa parte de desenvolvimento e principalmente a parte de QA mesmo, né? Tipo, então a gente está numa fase assim, de estruturação.
eu comecei a fazer a implementação do projeto de automação utilizando o Cypress, tanto para o front quanto para API agora. Já está no CI do GitHub Actions também. A gente tem uma parte que está na Azure também. Faço testes manuais também. Eu acho que isso faz parte do ciclo, né? Não tem muito o que fugir. A gente trabalha um pouco com Kanban, um pouco com Scrum também. Então, assim, por ser um time pequeno, a gente meio que é autogerenciado mesmo. Então, assim, a gente que gerencia o Kanban, as demandas, né, o que entra, o que sai, né, questão de bugs também. Ainda estou na fase como eu ainda estou na fase de estruturação de teste automatizado, nem toda demanda está sendo automatizada, né, a gente está estudando a aplicação, vendo o que realmente é importante automatizar, o que não é, para realmente automatizar o que realmente traz valor para o projeto, né, para o cliente, não sair automatizando qualquer caso de testes só para ter número, né? Então, acho que basicamente esse é meu dia a dia. Eu comecei para entender mais, por ser uma aplicação não necessariamente complexa, né? Eu tenho uma bagagem de aplicações de missão crítica, realmente de aplicações muito complexa, mas eu comecei agora realmente a analisar os erros da aplicação, log, né? Acompanhar a abertura de chamado de incidente por parte de clientes, para entender realmente aonde que acontece, por que está acontecendo, quais são os pontos. A gente tem bastante integração com outros sistemas, então além de ter que aprender a aplicação em si, tu tem que também ter um pouco de domínio ali de ferramentas de terceiro, né? Justamente por causa dessas integrações em si. Então, basicamente, esse é meio dia. Eu não tenho muita cobrança, assim, isso foi bem claro, sabe, desde o início, assim, da contratação. A gente não tem horário fixo para trabalho, então, assim, meio que, cara, entrega a tua demanda bem entregue, bem feita. A gente tenta participar ali realmente num horário meio que sincronizado, né? A gente está aqui a 2 horas à frente do Canadá nesse momento. Mas a gente meio que faz nosso horário ali, né? Não tem aquele negócio, não, precisa estar aqui 8 horas, sair às 7 horas, 6 horas, entendeu? É um negócio mais flexível, assim. Show de bola. Pode mandar? Claro. Bom, é o seguinte, lá na empresa que eu fui contratado, eles ainda possuem aquela visão muito de teste manual, na verdade. Então, eu fui contratado como tester manual, eles chamam tester manual lá de QC Engineer, Quality Control Engineer, e existe uma equipe de automação apartada das equipes, de fato, que são células ágeis, né? Então, existem as squads lá, na minha, a gente tem 5 QC, 5 testers, e a gente trabalha muito junto ao PO. Então, a gente trabalha muito em definição de critérios de aceite, refinamento de histórias, a gente vai escrever os sinais em Gherkin. Também existe a questão da execução propriamente dita, obviamente, e eles também levam muito em consideração testes exploratórios, sessões de testes exploratórios, né? Eles levam isso bastante também em consideração, eles gostam bastante dessa técnica. Mas em si, eu estou ainda na fase de treinamento, né? Eu ainda estou pegando todo esse processo deles e entendendo o sistema principal, que é o que eu vou trabalhar. E em automação, eles usam C#, a gente está todo focado, todo o sistema, toda a gestão do nosso processo está dentro do Azure. Então, eles usam C# hoje, mas eles tendem a migrar tudo para o Cypress. E, inclusive, isso eu tenho certeza que foi uma das coisas que me levou a ser contratado, porque na entrevista me perguntaram se eu estava estudando alguma coisa de automação, e eu falei que estava estudando Cypress, e eu notei as sobrancelhas levantando, sabe? Então, isso com certeza foi alguma coisa que me ajudou no processo. Eu tenho a intenção, sim, de migrar para a parte de automação, ainda mais depois que eles migrarem para o Cypress. Eles também usam Postman no dia a dia,
E eu sei que usam JMeter, mas eu não sei se o JMeter fica a cargo do tester manual ou do automatizador. Eu ainda não sei, ainda não vi isso acontecer. Esse é o nosso stack lá. Show de bola. Galera, muito legal mesmo. É uma pena que a gente tenha a limitação do tempo, né? Porque certamente a gente teria muitos outros pontos para trocar ideia, para aprender. Eu gostei bastante, eu acredito que a galera tenha curtido bastante também. Eu espero que vocês tenham gostado também de participar. Eu agradeço a participação de vocês e, enfim, gostaria de deixar o meu muito obrigado aí e numa próxima oportunidade, quem sabe a gente volta aí para novamente trazer mais conteúdo, trazer daqui a pouco pergunta da galera. E é isso. Vocês querem deixar aí algum último recado? Bom, quero já te agradecer pelo convite, né, de poder participar desse evento. Também dizer que eu estou aqui ansioso aqui pela palestra da Thaís, que é em relação ao Cypress e o teste café, porque isso, no nosso contexto aqui na Primavera, levou isso em consideração, qual ferramenta de front-end a gente iria adotar, se era teste café ou Cypress. Então, estou aqui, falar para a Thaís aqui, para não ficar pressionada, mas a gente está aqui ansioso para assistir a palestra dela. E também quero mandar um abraço para a Lara e para a Rosa. Elas são do departamento de marketing aqui da Primavera, e quando ficaram sabendo que eu iria participar do evento, me deram todo o apoio. Então, quero aqui mandar um abraço para a Lara e para a Rosa. Massa. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade aí por poder participar do evento, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha bagagem ali. Claro que tem muita coisa a mais para falar, mas o tempo não deixa, né? Mas se deixar, a gente vai ficar falando aí até virar a noite ali. Mas, cara, muito obrigado. Com certeza aí a gente vai marcar aí para compartilhar outros conteúdos, outros temas aí. E pessoal aí que quiser trocar uma ideia, conversar um pouco sobre outra coisa, ou sobre o que a gente conversou aqui, é só me adicionar no LinkedIn ali que a gente vai conversando sem problema nenhum. Bom, também quero agradecer a oportunidade aí, foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. E espero que vocês tenham entendido toda essa conexão que a gente tem com o mundo de fora, não é alguma coisa complexa nem complicada, só precisa realmente de um planejamento, de uma visão do objetivo que se quer alcançar com o trabalho exterior. É isso, pessoal, muito obrigado por todos. Então tá. Muito obrigado, galera. Então, agora eu vou voltar aqui. Vou tirar vocês. Obrigado. Vou tirar aqui o Kleber, o Sérgio e o Renato. E, bom, é realmente uma pena, né, galera? Eu mesmo tinha aqui vários pontos anotados. Vi ali algumas perguntas que, infelizmente, a gente não pôde fazer. Mas vocês viram os nomes ali, né, deles. É o Kleber, o Renato e o Sérgio. Então, adicionem eles no LinkedIn, mandem mensagem, tirem suas dúvidas com eles. Se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais aí da realidade de vocês, eu tenho certeza, e a gente aprendeu muito aqui com eles, com as experiências que eles têm no dia a dia deles, e desde lá de antes eles estarem trabalhando, até o processo seletivo, até ele chegar num fechamento de como é o dia a dia deles. Então, a gente conseguiu montar uma jornada